Boa tarde. Iremos falar sobre o processo de descolonização da África. A descolonização da África ocorreu durante o século XX, quando as populações dos territórios africanos ocupados conseguiram expulsar o invasor europeu e assim conquistar a independência. O primeiro país africano a ser independente foi a Libéria, em 1847, e o último, a Eritreia, em 1993. Os processos de independência na África se iniciaram no início do século XX, com a independência no Egito. No entanto, somente após a Segunda Guerra Mundial, com as potências europeias enfraqueceram, os países africanos alcançaram a independência. As populações dos países africanos foram convocadas para participar dos esforços de guerra e muitos lutam no conflito. Ao terminar, imaginaram que teriam mais autonomia, porém não foi isso que aconteceu. O colonialismo continuou como antes da guerra. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a ONU passa a pressionar as potências imperialistas para que ponham fim à sua colonização. Igualmente, o mundo vivia a Guerra Fria, a disputa pela hegemonia mundial entre capitalismo e socialismo. Ambos os países apoiavam o lado rebelde que mais se aproximava às suas ideias a fim de compactuá-los para suas esferas de influência. Do mesmo modo, as ideias pan-africanas conquistavam o continente africano com seu pensamento pela unidade africana. Assim como a América do Sul, a Central e Ásia, a África também foi colonizada pelos europeus. Fato comum entre os citados é que todos foram colônias de exploração. A divisão do continente para exploração ocorreu na Conferência de Berlim, na Alemanha, em 1885. A partir dessa conferência ficou definida a divisão geográfica dos respectivos territórios a serem explorados. O processo de exploração das colônias africanas durou muito tempo. As consequências atuais são derivadas de vários fatos históricos, sobretudo da exploração. No início do século XX, somente a Libéria havia alcançado a independência política em todo o continente. Isso prova o grau de dependência em relação às metrópoles e também o nível de atraso em desenvolvimento tecnológico, industrial e econômico em comparação aos outros continentes. O processo da independência das colônias em relação às metrópoles europeias é denominado historicamente como descolonização. Um dos fatos que mais favoreceu o processo de descolonização da África foi, sem dúvida, a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu na Europa entre 1939 e 1945. Como esse conflito armado que aconteceu no continente europeu, o mesmo sofreu com a destruição e declínio econômico. No período entre guerras, começou a se restar a ideia que os africanos tinham mais semelhanças entre si do que diferenças. Praticamente todo o continente havia sofrido com a colonização europeia e o tráfico de escravos. Desta forma, foi criado o pan-africanismo, que pensava uma identidade comum aos africanos, a fim de uni-los contra o invasor europeu. Um dos líderes mais proeminentes do pan-africanismo foi o americano William Du Bois, que se destacou escrevendo sobre as questões raciais do seu tempo e apoiando os movimentos de independência do continente africano. Du Bois foi um ativo participante e organizador do Congresso Pan-Africano, que se realizava periodicamente para discutir temáticas relevantes ao povo negro. Os processos de independência no continente africano ocorreram em momentos diferentes. Por exemplo, as nações do norte da África Ocidental e Oriental estavam livres a partir da década de 1950. Já os pertencentes à África subsaariana estavam em 1960. Os integrantes da África Austral e região do Oceano Índico entre 1970 e 1980. O Egito consegue sua independência em 1922, mas será na década de 50 que vários estados conseguem sua autonomia, como a Líbia, o Marrocos, a Tunísia e a Gana. Após o fim da descolonização da África, a maioria dos novos países entra em guerra civil. Isso porque havia povos que eram historicamente inimigos e agora viviam dentro da mesma fronteira. Também as diferenças ideológicas, capitalista e socialismo fizeram enfrentar vários grupos pelo poder. Além disso, os antigos colonizadores tentaram manter as novas nações como os aliadas, para isso se tornar sócios e compradores das matérias-primas desses países. O enfraquecimento econômico e político de grande parte dos países europeus, especialmente daqueles que detinham colônias na África, foram aos poucos perdendo o controle sobre o território de sua administração. Esse fato deixa explícito que a perda de território se desenvolveu somente pelos motivos de reconstrução que muitos países necessitavam executar, assim não perdendo designar forças e recursos para o controle das metrópoles.
Aliada à questão da guerra, surgiram grupos e movimentos que lutavam em busca da independência política. Essa onda de liberdade se dispersou por todo um continente e perdurou por vários anos. Posteriormente, o resultado foi a restituição dos territórios e surgimento de pelo menos 49 novas nações africanas. Porém, a luta pela independência se intensificou na década de 60, sempre marcada pelo derramamento de sangue, uma vez que nunca havia atos pacíficos. Mesmo com todas as adversidades, os países foram alcançando sua independência política. No entanto, a divisão dos territórios ficou definida a partir da concepção europeia, que não levou em consideração as questões de ordem étnicas e culturais, desatentação que desencadeia uma série de conflitos em distintos lugares da África. Isso porque, antes dos europeus, as tribos tinham suas próprias fronteiras e todos se respeitavam. Com a instauração das novas fronteiras, algumas tribos foram separadas, grupos rivais agrupados, entre outros fatores que colocaram em risco a estabilidade política na região. Depois das longas décadas de luta para alcançar autonomia política e econômica, hoje a África conta com 53 territórios independentes, salvo o Saara Ocidental, que é um território de domínio do Marrocos. Então foi isso, pessoal. Obrigado pela atenção.